Meus irmãos e minhas irmãs, que satisfação poder estar aqui no Santuário da Vida, satisfação também poder entrar aí no seu santuário, na sua casa, você que nos acompanha neste momento pela Rede Vida de televisão. No início dessa celebração, eu gostaria de perguntar a você que está aqui conosco e também a você que nos ouve, que nos acompanha. Você se sente chamado a alguma coisa nessa vida? Você sente que veio a este mundo com algum significado e para fazer alguma coisa? Se sentem? Você que está em casa também se sente? Olha, é fundamental que nós tenhamos esse sentimento, mas não apenas esse sentimento, que nós tenhamos essa certeza. Nós não viemos ao mundo a passeio, não. Nós viemos ao mundo para conhecer a Deus e para dar um sentido a esse mundo. E acabamos de ouvir aqui na palavra de Deus, Jesus dando essa mensagem aos 12, que ele chamou primeiro. Mas atenção, nesses 12 estávamos eu e você. Esses 12 já não evangelizam mais. Esses 12 já não caminham mais aqui nessa terra. Mas pensando em mim e em você, Jesus quis chamar esses 12. Coisa bonita de se pensar é quando nós temos a certeza de que alguém reza por nós. Vocês gostam quando alguém reza por vocês? Eu fico feliz quando alguém diz assim: padre, olha, eu rezei pelo Senhor. Ou diz, eu estou rezando pelo Senhor. Eu acho isso muito bom. É melhor que alguém reze por nós do que fale mal de nós, não é? É bom quando alguém reze por nós. Se você quiser nos acompanhar, né, ou melhor, quem está nos acompanhando agora, ou vocês que estão aqui no Santuário da Vida, quiserem aprofundar um pouquinho mais, há um evangelho paralelo que é o de São Lucas, no capítulo 6. Marcos diz aqui, Jesus subiu ao monte. Por que Jesus subia ao monte? Para rezar. Jesus sempre subiu ao monte para rezar. São Lucas, ele vai dizer isso no capítulo 6, que Jesus subiu ao monte, ficou ali a noite toda em oração, e assim que ele voltou, ele fez a escolha dos 12. Nós poderíamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que esses 12 são o fruto da oração de Jesus. Mas nós podemos entender também que eu e você somos os frutos da oração de Jesus. Vamos repetir? Eu sou o fruto da oração de Jesus. Juntos? É muito amor. Quando nós temos essa certeza, o nosso coração se enche de amor, porque alguém pensou em nós antes que nós mesmos pudéssemos pensar. Jesus pensou em mim e em você. E aqui eu volto novamente àquela pergunta: você se sente chamado a alguma coisa? Nós precisamos nos sentir chamados, sim. Deus nos chamou um dia à vida. Eu vim ao mundo um dia, os meus pais estão aqui, e através deles, Deus me chamou um dia à vida. Como Deus chamou cada um de nós à vida um dia. Estamos aqui no Santuário da Vida para celebrar o quê? Este chamado do Senhor. E olha que coisa linda, Jesus chama os 12, então Jesus designou os 12 para que ficassem com Ele. Em primeiro lugar, Jesus não chama para qualquer coisa. As pessoas às vezes não chamam para qualquer coisa, né? Tem algumas pessoas que a gente fala, quando toca o telefone, fala, ai, se eu atender esse telefone, vai me chamar para alguma coisa ou vai pedir. Jesus não. Jesus chama em primeiro lugar para ficar com Ele. E esse verbo ficar aqui na Sagrada Escritura, não é uma coisa superficial, é muito profunda. Eu não sei se vocês se recordam, mas tem uma ocasião em que Filipe chega até Natanael e diz assim: Natanael, eu encontrei o Senhor. Eu achei o Cordeiro de Deus. E aí de onde que ele é? Ele é de Nazaré. Aí Natanael diz assim: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa, Filipe? Você recorda dessa passagem? Filipe insiste com ele: vem aqui e veja. Ou seja, para conhecer aquele Salvador era preciso ficar com ele. Existem outras ocasiões. Uma coisa bonita a gente vê lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, finalzinho, dos discípulos de Emaús. Quando os discípulos estão caminhando, voltando de Jerusalém, Jesus se aproxima deles, começa a caminhar com eles, se recordam disso, né? E quando Jesus faz de conta que está indo embora, os discípulos dizem: fica conosco. Mais uma vez o verbo ficar. Se eu não me engano, eu não sou biblista, mas no grego a expressão é parabesianto. O que significa isso? É quando se deseja muito que alguém fique. É quando a presença de alguém é muito importante, é significativa, nós desejamos que essa pessoa fique. Jesus nos chama em primeiro lugar para ficar com Ele.
Por que ficar com Jesus? Porque a presença dele qualifica, meus irmãos e minhas irmãs. Cada um de nós que fomos chamados a fazer alguma coisa, nós necessitamos de ficar na presença do Mestre. E como é importante descobrirmos a importância de ficar com o Mestre. Como é importante você que passa por uma igreja, vê que essa igreja está aberta, entra, vai até a capela do Santíssimo, permanece ali seus 10, 15, 20 minutos e fica com o Senhor. Você sabe que a sua vida se transforma quando nós estamos com o Senhor. O Senhor nos convida a ficar com Ele. Para quê? Para que sejamos como Ele. Nós não conhecemos ninguém se nós não permanecermos na presença desse alguém. E nesse dia em que nós celebramos aqui a escolha desses 12, mas também a escolha de todos nós, precisamos reconhecer que é fundamental estar com Jesus. Mas não é simplesmente ficar com Jesus. Quando alguns discípulos subiram ao Tabor com ele, e ali ele se transfigurou, ele disse, nós temos que descer, temos que colocar os pés na realidade, ou seja, depois de ficar com o Mestre, nós somos enviados a fazer alguma coisa. Sim, eu e você, como eu disse, não estamos aqui a passeio, estamos aqui enviados para fazer alguma coisa. E Jesus nos diz aqui, enviou-os a pregar e deu autoridade para expulsar os demônios. O que é o demônio? É o grande símbolo do mal. Eu e você estamos nessa terra, e como os 12 nós somos chamados, justamente para quê? Para pregar o bem e evitar o mal. Essa é a nossa missão. Tem muita gente por aí que ainda não sabe o que está fazendo nesse mundo, não encontrou ainda o significado de estar aqui nessa terra. O significado é esse: nós somos enviados para fazer o bem, somos enviados para transmitir gestos de bondade para as pessoas, do mesmo modo como Jesus fazia. Meus irmãos e minhas irmãs, para finalizar então, essa reflexão, eu estou me recordando aqui de um pensador, eu não me recordo se essa citação é de Goethe, me desculpe, eu sei que a gente está em rede nacional, mas o importante é a ideia, de Goethe. Ele nos diz assim, a citação, diz que haverá um momento na nossa vida, e provavelmente no mais tardar da nossa vida, o que vai acontecer? O homem que somos, ou a pessoa que somos, vai se aproximar daquela pessoa que nós poderíamos ser, e vai dizer assim, eu sou aquele que você poderia ter sido. Mas vocês vão entender. Olha que coisa linda São Marcos fala. São Marcos coloca logo no início do Evangelho o chamado dos 12. Mas São Marcos, ele vai um pouquinho além, ele não fica simplesmente no chamado dos 12. Ele vai chegar logo no final da missão de Jesus, e chamou Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Que coisa interessante, todos eles tiveram a oportunidade de ter o mesmo início. Tiveram ou não tiveram? Todos eles tiveram a oportunidade de serem chamados por Jesus, todos eles tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, todos eles tiveram a oportunidade de fazer muita refeição com Jesus, ou seja, viveram uma vida com Jesus. Mas Judas fez uma escolha diferente. Se pegarmos São Pedro, que foi o primeiro a ser chamado, no final da vida, lá em Roma, o que acontece com Pedro? Pedro é fiel ao Senhor. A vida de Pedro não terminou na negação. A vida de Pedro não terminou naquela noite. Pedro teve a oportunidade de se refazer, de se reconstruir. Como eu e você temos a oportunidade todos os dias de nos refazer, de nos reconstruirmos. A vida de Pedro não terminou ali, mas a vida de Judas, infelizmente, apesar de ter permanecido tanto tempo na presença de Jesus, a vida de Judas Iscariotes terminou naquela noite em que ele traiu Jesus. Irmãos, isso significa que eu e você, que reconhecemos ser chamados por Cristo, temos todos os dias a oportunidade e a obrigação de fazer as nossas escolhas. Se a gente pudesse se projetar daqui a alguns anos, em que lugar você estaria? Quem você seria? Como você seria? Jesus chamou os 12 para viver uma fé de alto nível. E eles entenderam isso. Todos eles deram a vida pelo Mestre, exceto Judas, porque se colocou em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos capazes de atingir o ápice daquilo que fomos criados para ser, daquilo que fomos chamados
para viver. Sejamos assim também nós. São Sebastião viveu a sua vida. São Sebastião, um soldado romano que era chefe de outros soldados, deu seu testemunho de vida, levou a sua fé até as últimas consequências. Que São Sebastião interceda por cada um de nós. Que nós também tenhamos a coragem de dar a vida pelo Mestre. Que amanhã ou depois, quando nós formos acertar as contas conosco mesmos, né? Quando chegar o mais alto da nossa vida, a gente olhe para nós e sejamos capazes de dizer: eu consegui ser o que Deus esperava de mim. Eu cheguei ao máximo de mim. Eu consegui ser o melhor esposo para minha esposa. Eu fiz o possível para ser a melhor esposa para o meu esposo. Eu consegui ser o melhor pai para os meus filhos, a melhor mãe para os meus filhos. Eu consegui ser o melhor profissional para as pessoas que precisavam de mim. Nós somos chamados por Jesus para isso, para transformar o mundo, para fazer o bem. Que São Sebastião, como deu a vida pelo Mestre, nos ensine a darmos a nossa vida também. Jesus manso e humilde de coração. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.